Muito bem, boa noite. Estamos aqui mais uma vez na Editora Cristã Evangélica, com a Editora Cristã Evangélica, para iniciar mais uma live falando com a gente sobre esse tempo de desafios e todas as outras coisas que nós vamos aprender durante esse tempo. Hoje, sobre como fazer lives interativas aqui na nossa página. Vocês sabem, né? Todo mundo está aprendendo, eu também estou aprendendo em como fazer essas coisas aqui. E o nosso convidado já está aqui e nós vamos adicioná-lo. Nós vamos adicioná-lo, já estamos chegando aqui. Opa, boa noite, Ricardo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Um grande prazer. Que momento legal, não é? Eu não posso contar a minha idade, não, mas eu me lembro de quando o Ricardo conheceu a Cristo, quando ele chegou a Jesus e até hoje. Para mim, pessoalmente, uma emoção muito grande estar aqui de frente com você agora, falando sobre o ministério, o reino. Muito, muito bom. Um privilégio para mim, viu? Seja muito bem-vindo na live da Editora Cristã Evangélica. Obrigado, pastor. Uma honra para mim enorme estar com você, aqui com todos aqui que vão nos acompanhar. Já fazem 20 anos desse cenário, hein? 20 20 anos, anos, pois é, você tá vendo? 20 20 anos que o rapazinho chegou lá na igreja, né, Ricardo? Pois é, pois é. E para mim é uma honra enorme estar junto com você nesse tempo aqui para conversar um pouco sobre algo que tenho certeza que, assim como para mim, para você também traz essa emoção, né? Que é falar da escola bíblica dominical, falar Isso, sobre a oportunidade de ensinar, de aprender, de juntos, pelo progresso do evangelho, valorizarmos aí a escola bíblica. isso mesmo. Fala um pouquinho para nós, Ricardo, o que que você está fazendo atualmente na escola bíblica e na área de educação também, né? Você trabalha na área de educação. Conta um pouquinho para nós como é isso. Então, eu sou professor de uma das grandes redes de ensino aqui do nosso país. Trabalho nessa rede há 10 anos e ali eu tenho tido a oportunidade de trabalhar das mais diversas formas e ferramentas. Então, desde dar aula para salas muito grandes, no curso pré-vestibular, assim, de 200, 250 alunos, como também em salas de ensino médio regular, com 30, 40 alunos e etc. Além disso, eu faço lá também preparação para professores, então faço treinamento de professores, e lá também atuo em algo que agora está em mais evidência, que é a execução de videoaulas, né? Então eu tenho Uhum. mais ou menos gravado lá pelo menos umas 300 videoaulas. Uau! Então, né, ter uma experiência legal aí também nesse sentido de desenvolver esses projetos. Fora isso, eu atuo na minha igreja, sou da Igreja Cristã Evangélica de Vila Santa Isabel. Para mim é uma honra estar lá sobre o pastorado do pastor Ferreira e do pastor Jussiel. E lá eu atuo como presbítero, sempre ligado à escola bíblica, atualmente contribuindo lá, nós temos um conselho da educação, então nesse conselho a gente conversa sobre as diretrizes, os parâmetros, projeto para a igreja, e nesse ano eu estou dando aula para os jovens. Então, Hum, estou encarando aí o desafio de dar aula para os jovens nesse cenário da pandemia e dessa surpresa toda para nós. Basicamente, essa é minha vida. Tenho uma filha pequenininha de 11 meses, que toma bastante meu tempo quando eu não estou aí nas aulas. Tenho uma rotina de bastante aula, mais ou menos umas 45, 50 por semana. Então, entre as aulas, família, igreja, e é isso. me conta um pouquinho aí. Vai ser legal ouvir da sua experiência com videoaulas e como isso entra no cenário da igreja, não é? Fala um pouquinho para nós, assim, primeiro, de como você encara isso, se você já usava isso pré-pandemia, se isso entrou agora,
Como você vê essa questão da videoaula na educação cristã, no geral? Olha, pessoal, vamos ser muito sincero a vocês, todos os que são professores aqui, têm certeza que entendem isso. A gente gosta, como professor, de ver os nossos alunos, de Uhum, estar com ele, de sentir a reação dos alunos na sala, de perceber se você deve voltar a uma explicação, se um tema está despertando curiosidade, aprofundar isso. Então, quando eu trabalho com vídeo aula, o que eu faço ali? Uma apresentação. Então, ali eu apresento conteúdo para os meus alunos, sou professor de história, graduado e também mestre em História Econômica lá pela USP, esqueci de falar isso, né? Mas, enfim. E aí, ali eu apresento conteúdo, eu apresento a relação para os alunos dentro de uma estratégia didática. Então, crio uma organização ali para eles. Agora, quando a gente fala a partir desse momento em estabelecer aulas virtuais, quaisquer que sejam as formas, uhum, nós, professores, temos que nos reinventar. É uma verdade. mudança extremamente drástica, porque do hábito de sala de aula, você passa agora para um hábito de estar na frente desse celular aqui. Uma coisa que Uhum, já me estranha, de ver algum rostinho, esperar alguma reação para ver se estão entendendo ou não. Então, nesse sentido, eu acredito sinceramente que ninguém estava preparado para um cenário como esse. E uhum. agora a gente tem a oportunidade de demonstrar uma das coisas mais fantásticas para mim que Deus fez em nós, que é a capacidade de, pelo raciocínio, pelo estudo, nos reinventarmos. Então, acho Uhum. que essa é uma palavra de ordem para a pandemia, né? A gente precisa se reinventar a partir de agora para aquecer os corações, fortalecê-los, abençoar a palavra de Deus nos lares, nos nossos alunos, através desses recursos digitais. Então é um desafio, né? Um desafio muito É grande. mesmo. A gente fica pensando na distância que isso provoca, em maneiras de tornar essa ferramenta um pouco menos distante, apesar da distância física existir. Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente precisa dar graças a Deus por viver neste tempo. Fico imaginando se tivéssemos nessa situação 50 anos atrás, com aquele telefone ainda, nem isso, né? 20 anos atrás, né? A gente se conheceu, ainda nem tinha telefone celular. Pois é. Então, ia ter que fazer uma. Naquela época, eu me lembro de ficar admirado no seminário o professor falar que ele fazia uma teleconferência para discutir problemas. Então, ia fazer uma teleconferência. Imagina como era isso aí na vida, né? E hoje a gente tem esse privilégio. Fala Com para nós certeza. um pouquinho do que você tem feito com alunos para lidar com isso. Como que você, quais são algumas dicas que você dá para tornar uma videoaula não tão estática, mas mais viva, mais interativa, mais provocativa? Quais são algumas coisas que você pode compartilhar com a gente nesse sentido? Legal. Deus tem dado a oportunidade na sala dos jovens lá na nossa igreja da gente trabalhar dessa forma que nós estamos aqui. Então, lá nós temos utilizado a live no Insta, porque isso inclusive faz parte de uma estratégia do ministério, que é valorizar as redes sociais como uma forma deles continuarem a se comunicar e tudo mais. Então, a gente tem se preocupado em fazer a live dominicalmente, às vezes às 5 horas, às vezes às 5 e meia, mais ou menos nesse horário, mantendo a rotina do estudo. E aí, para você que nos acompanha e que de repente trabalha também com escola bíblica dominical, tem algo que é muito bom em você ter a aula ao vivo, nesse cenário como nós estamos, que você cria interações. Então é a possibilidade de você ouvir os comentários aqui no Instagram e você conversar com os seus alunos, e isso gera uma aula propriamente, ou seja, uma interação entre professores e alunos produzindo conhecimento. A Bíblia nos ensina que nós aprendemos uns com os outros. Então, Uhum. a escola bíblica, para mim, é esse grande cenário da igreja, que por séculos é ensinando uns aos outros que a igreja vai crescendo nesse sentido, no conhecimento. Então, o que eu acho curioso nesse sentido é que você criar expectativas. Então, você estabelece um pré-aula,
criando expectativas sobre alguns temas que serão conversados, você tem a oportunidade de discuti-los online e você tem a oportunidade, depois disso, de trazer um pós para os alunos, de conversar um pouco sobre o que foi trabalhado, analisado a partir daí também. Essa é uma ferramenta interessante. No meu trabalho, as aulas voltaram online, então ao vivo. A gente dá aula para todas as turmas via Zoom. E aí, Uhum. assim, o Zoom, ele é, para mim, sinceramente, ainda mais legal. Por que, que o Zoom é tão legal como ferramenta? Porque eu tenho a oportunidade, como professor, de controlar os meus alunos. Então, eu pego uma sala de 200, o que, que eu faço? Eu trago para eles uma perspectiva de fechar os microfones, fechar os vídeos e apresentar o conteúdo. Mas eu tenho um chat aberto. Então, eles trazem interação pelo chat. Numa sala de escola bíblica, você tem um grupo menor. Então, você pode abrir os vídeos, você pode fazer o aluno, ensinar o aluno a levantar a mão, que é uma teclinha super simples. É uma interface do Zoom muito fácil. E aí entra Uhum. o ponto, pastor, que eu acho mais interessante da gente discutir nesse cenário. Você tem a oportunidade de compartilhar a tela. E aí, nesse sentido, você cria uma dinâmica para o aluno didática de desenvolvimento. Então, Opa, vamos falar mais sobre isso. quando a gente fala sobre videoaula, quando a gente fala em qualquer plataforma, a gente não pode perder a essência dos valores de uma aula, qualquer que seja. E dentro dessa essência, para mim, vem a primeira fundamental, didática. Então, eu não posso pensar numa videoaula como uma pregação. É Uhum. aula. Então eu preciso criar mecanismos para ter interação de acordo com a realidade que eu vivo, que a minha comunidade vive. São vários mecanismos. Esses dois que eu aponto são mecanismos interessantes para ser ao vivo. O Deixa eu Zoom, perguntar para você. Quando você está dando aula ao vivo e interagindo via chat, você consegue fazer as duas coisas? Você dá aula ao vivo e interage com o chat ao mesmo tempo? Você para de falar, responde o chat? Como que você faz isso? olha, esse é um mecanismo, eu costumo falar para os professores que treinam, que tudo na sala de aula é um aprendizado e um desenvolvimento para o professor. Então, por Uhum. exemplo, quando você está numa sala de aula, o professor que consegue falar e explicar ao mesmo tempo, ele faz isso logo de início? Não. Que nem deu aula de história, né? Na minha maior rotina. Eu consigo falar e escrever ao mesmo tempo. Hoje, para mim, é fácil, porque foi um treino que eu fiz ao longo desses 10 anos. Agora, quando você vai para uma aula online, você terá que desenvolver a capacidade de concentração para puxar conteúdo de um lado, trazer para o outro e, ao mesmo tempo, manter uma linha de raciocínio que faça sentido. Então, sim, eu consigo hoje dar aula e, para valorizar os meus alunos, lendo o chat e respondendo ao mesmo tempo. Em alguns momentos, eu pego uma pergunta na hora e respondo, porque complementa aquilo. Em outros momentos, eu uso como uma estratégia um pouco mais para frente. Então, Entendi. tudo estabelecendo essa linha lógica da onde eu quero que os meus alunos cheguem. E acho que esse é um ponto que a gente precisa explorar. O que eu pretendo fazer que os meus alunos aprendam com a aula, se desenvolvam com a aula. Eu ia perguntar sobre a mesma situação na aula via live do Insta. Uhum. Como é que você interage? Também via chat, os alunos vão entrando e vão digitando. É você sozinho? Você põe dois professores? Como é que você faz essa dinâmica no Insta? No Insta, a gente faz a dinâmica pela escrita. Então, os alunos entram aqui no chat, e aí eu tenho uma assessora que é muito legal, minha querida esposa, que Ah, vai muito bem. vendo os comentários, e aí vai, a partir dali, trazendo as perguntas, vai trazendo os contatos, às vezes, inclusive, é um pessoal super animado, então, às vezes, traz alguma brincadeira, e isso tudo eu procuro trazer a partir daí a mensagem que pretendo que eles desenvolvam. Tudo Então, bem. no Insta, pastor, inclusive, depois a gente faz um quiz na semana para eles responderem sobre a aula. Então, traz mais essa ferramenta do pós também, que é bem interessante.
Que legal. Ricardo, como na live as pessoas vão chegando, eu queria fazer aqui só uma atualização para todo mundo estar no mesmo ritmo que a gente aqui na nossa conversa. Então a gente está falando sobre os desafios que esse momento trouxeram para nós e sobre videoaulas. E o professor Ricardo aqui deixou bem claro para nós que uma das heranças é nós começarmos a pensar agora na aula e no pós-aula. Essa é uma implicação logo de cara, não é? E seu pastor chegou aqui, viu, Ricardo? Aí a gente está falando sobre duas ferramentas até agora, sobre o Zoom e sobre o Insta. E as duas, oi Dani, e as duas vão lidando com essa história de interação via chat, né? Então, dois desafios que eu vi até agora primeiro, o professor tem que sair da zona de conforto e se lançar no aprendizado de novas habilidades. E segundo, o que você mesmo falou, é encarar a aula como aula, ou seja, eu não posso abandonar a didática, eu preciso pensar na didática. Então, ali, você estava mencionando para nós de trazer a aula e encarar a aula como aula. Fala um pouquinho mais para nós, assim, o que você acha que caracteriza assim, a didática da aula? Como você acha que a gente provoca mais os alunos? Quais estratégias que você usa que a gente consegue aplicar assim quando a gente for para a nossa aula? Então, uma das questões fundamentais que eu penso para o professor é que ele precisa se reinventar a cada domingo na escola bíblica. Então, essa é uma questão extremamente importante. O que isso significa na prática? Ele precisa se mexer, ele precisa, às vezes, estar mais perto, ele precisa, às vezes, ir para um lado e para o outro, ele precisa, de vez em quando, criar aqui, nesse ambiente, perguntas que serão, de uma maneira retórica, uma estratégia extremamente importante de fazer o seu aluno pensar e, ao mesmo tempo, parar, propositalmente fazer o aluno parar. Agora, a partir desse cenário de fazê-lo parar e fazê-lo refletir, é muito importante que você não se perca na análise por aqui. Uhum. Então, o que isso significa? A sua aula, ela precisa continuar a ter um começo, um meio e um fim. Nesse sentido, você pode criar uma aula de 40 minutos aqui numa live, de 1 hora, de 20 minutos, de acordo com a sua realidade. Mas ela precisa ter uma linha pelo qual o aluno entenda. Então, que estratégia que eu procuro pensar a partir da leitura da revista que utilizamos, né? Estamos estudando a igreja lá em Tessalônica. Então, legal. O que eu começo pensando? Qual é a realidade dos meus alunos naquele tema? Então, é um grupo de jovens. Eu não estou falando para um grupo que já constitui uma família como eu. Eu estou falando para um grupo que está pensando em constituir família. Então, pensar na realidade do seu grupo é fundamental para que você crie a sua estratégia de ensino. A partir dali, você precisa pensar num segundo aspecto fundamental. Quais serão os recursos que eu terei disponível a partir dali? Uhum. Então, por exemplo, você vai criar um vídeo no WhatsApp. Meu grupo é melhor no WhatsApp. Você tem que tomar cuidado com o seguinte. A sua aula, ela traz um conteúdo importante nesse sentido, em simplesmente sair despejando conteúdo, despejando experiências e etc, entendeu? Isso mesmo. Interessante isso, tanto pensar na realidade como pensar na hora. Acho que vocês perceberam que a dica de apresentação, não é? A gente tem essa dinâmica aí de não ficar uma estátua assim olhando para a câmera tenso, não é? Mas também eu percebi na sua fala, Ricardo, que algumas estratégias que são verdades para aula offline ou para aula presencial também são verdades aqui para aula, né? Levar o contexto do aluno, fazer perguntas, pensar na relevância do assunto, isso vale para qualquer aula, inclusive para essa aula nossa mesmo, né? Que a gente vai ter que, além de reinventar cada domingo, tem um comentário aqui agora do Tuti, exercício constante, o mesmo professor se reinventando dominicalmente. A gente já tinha que se reinventar, não é? E agora nós temos mais esse desafio de fazer isso cada vez mais. Eu penso, pastor, que é uma questão muito importante. Primeiro, a gente não pode parar.
Então, as circunstâncias são diferentes, a gente não pode parar. A gente precisa continuar o ensino. Ensinar a palavra de Deus move o reino, fortalece os irmãos, fortalece a igreja. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado, e esse é um cuidado muito grande, quando você vai para uma aula online, para uma aula em vídeo, você tem que organizar o seu conteúdo. Às vezes você fica nervoso em frente à câmera e você começa a disparar numa velocidade tudo que você está falando ali que ninguém entende nada. Então, pense que a aula é uma estratégia da mesma forma, mas ao mesmo tempo se adapte ao novo cenário. O que isso significa? Treine, treine, treine. Faça vídeo para você, faça vídeo com sua esposa, converse com outros, uma análise em vídeo. Professor, nós aprendemos a dar aula ao longo do tempo. E o que isso significa? Nenhum de nós sabe, mas a gente desenvolve a partir dos cenários que surgem. Ou seja, se você não treinar, achar que naturalmente você vai chegar aqui e vai falar com tranquilidade, você pode ter problema. Você se enrola, você não tem mais um esquema de repente do seu lado, então isso pode te dificultar. E aí, ao mesmo tempo, quem está do outro lado já está distraído dentro de casa pensando em outras coisas. Então, isso é uma coisa importante, porque o seu aluno está uma série de distrações. Ele está em casa, ele está à vontade, não é? Ele tem uma monte de coisa concorrendo com ele. E aí a gente precisa se aplicar para conquistar a atenção dele e para que vale a pena ele dar tempo para nós. Isso é muito interessante. Uma coisa que a gente tem a sensação é que o tempo online passa mais devagar, não é? Então, às vezes você dá uma aula de 20 minutos e parece que você já falou uma hora. Acho que essas coisas também a gente precisa levar em consideração, não é? Com certeza, porque assim, o nível de atenção para uma tela é muito diferente do nível em interação. Então, eu consigo, às vezes, dar uma aula de 20 minutos em vídeo que eu daria 50 em sala. Então, por que isso acontece? Eu não tenho interrupção, eu não tenho gente comentando algo, eu não tenho aqueles 5 minutos que os irmãos estão se cumprimentando, aquela interrupção de alguém que entrou na sala, coisa do tipo. Então, é importante que você, ao pensar na aula da escola bíblica, avalie tudo isso. A gente costuma brincar que a aula ela é como uma sanfona. Em que sentido? O conteúdo central ele precisa ser dado. A canção precisa ser desenvolvida. Agora, o que significa isso? A relação que você estabelece de análise pode ser maior ou menor, mas a mensagem do evangelho precisa ser transmitida, que é a canção nessa sanfona. Então, o que isso significa na prática? Por fim, você está dando aula para um grupo mais velho, é claro que o nível de atenção deles é menor. O que isso significa? Um bom vídeo, com uma boa análise e um espaço, inclusive, para o comentário, para análise, para relação. Então, tudo isso é muito importante. É curioso, pastor, que uma irmã escreveu aqui, achei curioso, da gente vencer a timidez na câmera. É uma nova forma de timidez, né? A gente começa como professor, por exemplo, com a timidez de ir para frente. Eu me lembro lá nos 14 anos, alguém me chamar para orar. Eu tenho uma questão na minha vida que é ficar vermelho. Então, eu como um bom italianinho, fico vermelho na frente das pessoas. Até hoje. Faz parte do meu corpo. Agora, qual é uma questão fundamental? Vencer minhas limitações. Então, eu aprendi a ir na frente, um dia orar. No primeiro dia a oração foi esquisita. Depois você vai um dia falar algum recado, e aí o coração palpita, coisa difícil. Depois de um tempo você vai pregar uma vez. Eu me lembro a primeira vez que eu preguei, tanto que eu ficava lá nervoso e etc. Depois você vai para uma aula pela primeira vez. Eu lembro do primeiro sinal quando bateu no meu primeiro dia de aula. A expectativa do que seria ali com os alunos. Agora, o que isso é muito, muito importante? Nós desenvolvemos um dom que Deus nos deu. Deus nos deu uma capacidade de ensinar, dedique-se a esse dom.
as habilidades, Deus capacitará. Agora, o que você não pode é ser desleixado com o seu dom. Ah, eu vou lá, eu vou falar, vai ser de... e as pessoas vão aprender. Não. A gente precisa criar mecanismos para ajudá-las em vários sentidos. A didática nos mostra que as pessoas aprendem de maneiras diferentes. Uhum. A gente precisa criar mecanismos para cada uma delas. Então, É, não dá para eu acreditar que só a fala é o sistema de ensino. Então, a minha imagem, a minha postura, a minha alegria ao falar do reino, ao falar do evangelho, tudo isso influenciará os seus alunos, vai contagiá-los. isso mesmo. Olha só, uma coisa que você está fazendo agora e que me chama muita atenção, porque eu falo rápido, né? Minha característica, dando aula presencialmente, é falar rápido. Ou seja, o conteúdo que eu podia falar em 1 hora, eu sou capaz de falar em 25 minutos, mas com uma rapidez absurda. Então você está se controlando aí nas câmeras agora, a gente percebe isso, e isso é fundamental, porque na aula online você pode ter um aluno que a internet não é tão boa, pode ter uma voz que picota, e se você não der uma respirada, não falar mais devagar, não repetir algumas coisas, não voltar a alguns pontos, você acaba prejudicando as pessoas que estão, os alunos que estão acompanhando você, né? Isso é bem legal. Me fala uma coisa, no Zoom, você costuma usar PowerPoint, esse tipo de recursos? Sempre eu utilizo algum recurso além da fala. Acho isso fundamental. E no Então, Instagram também, então nos dois. no Instagram, aí que tá, é mais difícil. Uhum. Essa é uma limitação, inclusive. Eu uso o Instagram com os nossos jovens por um desejo do ministério de valorizar o Insta para todos eles. Então, estou nessa. Mas, por exemplo, o que eu fiz na última? Eu coloquei meu computador do lado com um esquema de aula para eles acompanharem. Então, apesar de eles não conseguirem ver muito bem, porque a câmera não ajuda, né, para o celular e tudo mais, eles conseguiam ver, para ter uma organização estratégica. Então, assim, a gente cria mecanismos. No Zoom, que eu disse para vocês, que eu acho que é muito bom, é que a interface é simples, é intuitivo. Então, se você baixar o Zoom no seu computador e você começar a dar uma olhada, você vai conseguir estabelecer uma ligação, você vai conseguir organizar para compartilhar a tela e mostrar uma projeção. E aí, ali, você ganha muito, porque os alunos conseguem comentar ao vivo e você mostrar os seus recursos didáticos, como o PowerPoint, que eu uso bastante. Acho muito legal para você ir construindo tópicos e aquilo que eu falei, a estratégia de você organizar a cabeça do aluno. Teve uma pessoa que escreveu aqui para a gente perguntando num tipo de interação para um público de 0 a 3. Esse é Uhum. um desafio ainda maior. Você vai precisar, por exemplo, mudar o seu fundo aqui, ó, logo de cara. Esse fundo aqui só branco já faz a minha Olivinha de 11 meses nem olhar para mim. Então eu Uhum. preciso criar um cenário para ela. Agora, se eu vier aqui fantasiado de algo bem colorido e animado nesse ambiente e filmar a partir daqui, tenho certeza que você vai conseguir trazer a atenção dela. Agora, por quanto tempo? Esse é um outro ponto importante. Para um público como esse, você tem que criar uma mensagem rápida, direta, mas ao mesmo tempo que tenha um significado importante. Então, adaptar as estratégias para a realidade de cada grupo é a primeira tarefa do professor ao pensar na aula. E Tem talvez tempo todo. com os mais novos a câmera não pode ser parada como a gente está fazendo agora com adultos, né? A gente precisa fazer algum movimento, às vezes mudar de cenário, mudar de lado. Eu assisti uma aula de escola bíblica para crianças pequenas. Então a professora filmou no gramado, dentro de casa, na cozinha. Ela foi mudando os cenários constantemente. E parece que isso renova a tensão, né? Um Pois pouco é. já é diferente do que para nós, assim, a gente já fica mais estilo, assim, mais firme e consegue um pouco mais de atenção. Mas é bem legal aqui, olha. Ah, uma pergunta aqui para você, Cacá. Você criou algum tipo de regra de como se comportar nessas aulas online? Tem alguma netiqueta, assim? Então, olha, eu acredito sinceramente que você não deve criar uma regra necessariamente, mas você tem alguns padrões
que a sua aula segue. Então, por exemplo, na aula do André, ele tem a sua forma de procurar trazer muito conteúdo, pelo que ele já comentou. Então, o que você vai ter num padrão da aula do André? Uma aula densa. De repente, uma outra aula minha é mais prática. Então, a realidade se adapta da aula a partir das habilidades que o professor traz. É por isso, por exemplo, que eu sempre sou a favor de uma sala de escola bíblica ter vários tipos de professores. Por quê? 2, 3 professores, dinâmicas diferentes, interagem de maneira diferente. Tem problema gostar mais da sua aula ou da minha aula, mas tem problema o fato de eu querer monopolizar, porque isso atrapalha um pouco na dinâmica que os alunos podem ter com outros também. Uhum. Então, eu acho que assim, nenhuma aula tem uma regra necessariamente, mas toda aula precisa ter padrões. Acho que isso é muito importante. Eu tenho transmitido aulas via YouTube, Uhum. até para o público adulto, com essa ideia de não ter que mexer com a instalação de um programa, tentar democratizar nisso. E a gente sentiu necessidade de interagir e tentamos fazer isso via chat. Então acontece, aquele chat do YouTube ao vivo Uhum. aparece, mas não é tão efetivo como é o chat no Zoom, né? Porque afinal de contas você consegue responder e, e nem sempre, né? Para nós, você ainda é jovem, né? O professor um pouco mais velho, a gente tem que aprender um pouco mais. Olha no chat, não posso perder o fio da meada. Tá falando isso? Às vezes a pessoa fala um amém, você faz uma pergunta, tem uma resposta. Mas realmente é importante e essa variedade é incrível, né? Como corpo, nós não podemos deixar isso para lá. Agora me fala, os alunos têm regras, assim, tem limite de participação no chat, tem hora que você pede para não colocar nada no chat, Uhum. tem já aconteceu de ter alguma brincadeirinha ou conversa paralela no chat? Como é que você lida com essas coisas aí? Então, eu acho que uma questão muito importante que você precisa é oferecer para o seu aluno padrões. Oferecer. Quando a gente fala de regra, é um negócio problemático, porque pensa que do outro lado ele está em um lugar que você não está vendo. Então, assim, estabelecer como regra é sempre algo mais difícil. Então, o que eu sugiro sempre aos meus alunos ao começar uma aula online? Vá para um lugar em que você vai concentrar a sua atenção na aula. Separe-se de outros ambientes, de outras distrações, deixe o celular de outro lado. Então, agora é momento de prestar atenção na aula. Porque se você não faz isso, você terá outros problemas. Assim como o ambiente da sala de aula também. Por exemplo, eu não gosto de admitir ao meu aluno que ele me ouça com a cabeça baixa. Mesmo 7h10 da manhã na segunda-feira. Vamos nessa, bora! Começou o dia, vamos aproveitar. Então, a partir daí, como professor, eu procuro contagiá-lo para a aula. Tem uma frase do Karnal que eu acho muito interessante para a gente pensar como professor. É meio-dia, tá aquele calor fortíssimo, todo mundo suado na sala de aula, cansado e com fome. A aula é sobre Império Bizantino, e aí o que acontece? Presume-se que alguém goste daquela aula. Espera-se que seja o professor. Então, se você, como professor, não revela aos seus alunos o prazer pelo ensino, sobretudo da palavra de Deus, de algo que produz vida, verdade, transformação, você terá um problema grande com eles. Então, esse significado, para mim, é o mais importante, pastor. A gente precisa mostrar aos nossos alunos que, primeiro, é bom aprender. Eu já vi gente querendo tirar o nome de escola, da escola bíblica, porque escola é chato. Para mim, eu não acredito nisso. Escola é um lugar prazeroso. Chato, exigente, são obrigações que a vida nos estabelece. A escola é um lugar que nós nos desenvolvemos e, sobretudo, a igreja, durante toda a vida. Ninguém Uhum. se forma na escola bíblica. Todos aprendemos e ensinamos dominicalmente e com relações durante a semana, entende?
Uhum. E a escola bíblica ainda mais, né? Quando a gente fala de escola bíblica, estudo bíblico, instituto bíblico, tudo isso que tem na igreja que envolve ensino, né? Deveria realmente ser empolgante para a gente. Eu espero que nesse tempo as pessoas sintam saudade daquela rotina de, puxa, eu vou sair de casa e vou até a escola bíblica dominical, que é a melhor escola do mundo, assim a gente pode dizer. Fala um pouquinho para nós sobre frequência. Como é que tem sido essa frequência? Sente que você perde alunos ou que você está arrebanhando mais alunos? Olha, o que a gente tem percebido, isso é um fato curioso, é que a lógica de usar o Instagram tem sido bacana para que o público que já era constante na escola bíblica continue e um público variado entre também. Como é uma rede que muita gente utiliza, então isso traz um cenário em que muitos veem que está rolando uma live e entram lá. Então isso é interessante. Isso é muito interessante por aqui. Isso no Insta traz até um ganho maior do que no Zoom, que a pessoa vai ter que entrar na reunião, tudo mais. Outro feedback que recebi também que é interessante é deixar a aula no Stories, então alguns vão ver depois. Então isso traz uma possibilidade muito significativa de ter contato com eles. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que isso traz uma obrigação que pode ser interessante de você lançar para eles o fomento dessa aula. Então, no antes, no durante e no depois, você ter essa participação, para que não seja só mais um vídeo, porque a gente há de convir que a gente é bombardeado por um monte de vídeo. Eu ouvi de alguns e já vi a estratégia de você mandar vídeo no WhatsApp. Porque, de Uhum. repente, você está num grupo mais idoso que, de repente, tem dificuldade de entrar em outros mecanismos. É interessante um vídeo no WhatsApp? Pode ser. Pode ser, desde que você crie ali mecanismos. Por exemplo, você lançou essa aula lá, que tal você escolher alguns e depois fazer uma videochamada com 3, 4 pelo próprio WhatsApp? São chamadas mais limitadas, mas é possível fazer por aquele próprio aplicativo e conversar um pouco sobre aquele tema. O que você achou da aula? O que você pensa para a sua vida, para a igreja? E aí, nesse sentido, você está conversando com alguns. Se o professor faz isso com 2, 3 grupos de 4, ele pode estar alcançando a sua sala. Então, você está criando mecanismos para uma interação no pós-aula. Uhum. E isso a gente pode criar mecanismo depois, mesmo tendo aula presencial, não é? Exatamente, exatamente. A questão de a gente pensar nesses mecanismos é porque a gente não está vendo a aula. Agora, é claro que toda vez que a gente dá aula na escola bíblica, a gente deveria estabelecer sempre essas relações, tanto no pré quanto no pós. O envolvimento com o aluno na escola bíblica é essencial. Nós estamos lidando com vidas, com o corpo de Cristo e a participação é muito importante, né? Muito bem. Eu conversei aqui com o Ricardo. Ricardo, a gente é imensamente grato pelo seu tempo aqui. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério. Muito obrigado pelo papo, pelas ideias. Tenho certeza que os irmãos foram abençoados. Muitos comentários positivos aqui. Dicas ótimas mesmo. Agora depois fala para nós onde é que essas lives acontecem para a gente também dar uma espiadinha na sua aula no domingo, né? Quem quiser ver o nosso ministério, chama-se Ministério Ataque. Ataque. Então, ATAC, Uhum. Ataque. E eu só queria aproveitar essa palavra final para deixar uma mensagem que eu considero muito importante, que eu plenamente acredito. Uma vez me perguntaram, e eu já fui interrogado algumas vezes nos anos como líder de escola bíblica, como é que eu percebo os frutos em meus alunos? Como eu percebo isso? É muito difícil você mensurar. É o progresso de vida. Agora, quando o fruto no progresso de vida aparece, é muito difícil. Mas ensinar, trazer o evangelho, a seu tempo, o Espírito produzirá transformação e mudança. Então, por isso o ensino não pode parar. Eu, quando estava novo convertido, tinha um colega no colégio, no ensino médio,
no primeiro ano do ensino médio, lá um ano depois da minha conversão, em que eu falava com ele do Evangelho. Ele me perguntava, questionava e conversava com ele. Mais de um ano depois da gente conversar, ele quis parar de conversar comigo, porque ele disse que não aguentava mais a gente conversar sobre o Evangelho, apesar dele querer aprender e tudo mais. E aí, sabe o que aconteceu? A gente parou de conversar por anos e passados cerca de 6, 7 anos daquela conversa, ele me mandou um e-mail agradecendo e pedindo perdão ao mesmo tempo. Perdão por ter me criticado sobre minha fé, sobre minha esperança, e ao mesmo tempo agradecendo, porque ele disse: aquela palavra que você germinou, chegou o tempo de transformar a minha vida, e hoje eu acredito que Jesus é o Salvador. Então, eu sinceramente acredito nisso. A gente semeia. A gente semeia. Então, tem gente falando, por exemplo, sobre a falta de segurança no Zoom. Alguém pode entrar na reunião de repente. Falei isso com alguns irmãos essa semana. Qual o problema se alguém entrar na reunião e for ouvir do Evangelho na sua ministração? Deixe entrar. Se outros quiserem aparecer aqui na nossa live, apareçam. A gente quer falar sobre o amor de Deus, sobre a vida em Jesus Cristo, sobre o que é ser igreja em todo o tempo. Então, a gente precisa aproveitar as várias oportunidades. A gente precisa semear e falar. Não dá para a gente ficar parado nesse cenário de pandemia. Não dá para a gente se assustar e se trancafiar. Se você não conhece muito mecanismos, procure conversar com outros. Então, como é que eu mando vídeo? Como que eu uso esses aplicativos que eles estão falando? Converse com outros que entendam. Procure com os seus membros da sua igreja ver possibilidades, experimentar, descobrir. Faça ligações para algumas pessoas. Tudo isso vai te ajudar a encarar desafios. E esses desafios fortalecerão o reino de Deus a seu tempo. Tenha certeza disso. Muito obrigado pela oportunidade. Uma honra aqui estar com vocês. Muito bem, muito. Nós é que agradecemos. Nós somos muito abençoados. E esse desafio final, muito, muito bom. Que Deus continue usando você, abençoando você na sua vida como professor e na sua vida na igreja também. Queria aproveitar e pedir para você seguir a hashtag EB até você, movimento que nós estamos fazendo aqui agora. E também lembrar que nós temos nosso primeiro congresso digital se aproximando. Na última semana de maio, mais de 27 palestras diferentes, 100% free. Então, acompanhe o nosso Instagram, a Editora Cristã, você vai ver os links para inscrição na nossa bio. Você tem lá no Linktree o link para inscrição. Faça sua inscrição, divulgue isso. Muitas dicas preciosas. Ricardo, eu espero mesmo que a gente se encontre em outras lives aqui para falar de outras estratégias didáticas para o ensino na igreja. E a gente está juntos nessa. Nós acreditamos na escola bíblica. Se sua igreja não tem, corre atrás, busca informação, implanta. Mas não quer fazer um sistema de escola bíblica? Faça estudo bíblico em grupo, faça reunião de estudo bíblico, mas estude a Bíblia, porque a nossa nação, a nossa igreja só vai ser curada, só vai ser transformada pelo ensino da palavra de Deus. Não tem outro jeito. É só o Evangelho e o ensino da palavra de Deus. Um abraço, Ricardo, e você. Agradece a esposa de ter compartilhado esse tempo, a filhinha também. Que Deus abençoe muito vocês aí. Um grande abraço, uma boa noite a todos vocês que estiveram conosco. Espero ver vocês aqui em outras lives nossas. É sempre um prazer servir vocês como editora cristã evangélica. Deus abençoe. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.